E aí não deu outra, né? Quando a gente fez o casamento, deu muito mais que certo. Então, uma salva de palmas para o meu sócio Pana. Obrigado, pessoal. Boa noite já, né? Devido ao atraso de Felipe, para variar. Está acostumado. Pessoal, quero falar hoje aqui um pouquinho sobre a mentalidade do patrocinado. Antes, eu acho muito importante, né, como todo mundo me vê aqui hoje como sócio da Cross, né, como diretor comercial, a maioria das franquias, quando foi tratada comigo, tudo as informações, né? Mas eu quero me incluir aqui como franqueado. Por quê? Então vamos entender um pouquinho a configuração de como é a loja de Recife, certo? Até curiosidade também, como a grande maioria aqui é da Paraíba, o Rafael também é gerente da loja de Paraíba, é considerado também uma franquia, e eu vou explicar por quê. A gente tem um funcionário também, que a gente paga do nosso bolso, do CPF, também da Crosby, lá aqui em João Pessoa, o Flávio, né? Lá em Recife, a Priscila. Então são funcionários nossos, CPF pessoal. Então por isso que eu quero me caracterizar aqui como franquia, né? Mesma coisa está com relação ao patrocinado, ao investimento que a gente paga ali, que eu acredito que todos pagam aqui o patrocinado, né? Alguém não faz patrocinado ainda? Graças a Deus, obrigado. Então todo mundo aqui faz um investimento em patrocinado, né? A gente também se inclui nisso. Eu e o Rafael, por exemplo, a gente paga lá um boletim para nosso varejo funcionar. Nós ganhamos comissão como varejo. Por isso que eu, mais uma vez, reitero aqui, nós somos considerados franquia para essa situação, certo? E eu decidi, quando me convidaram para palestrar aqui hoje, né, para conversar essa convenção, o meu primeiro assunto que veio em mente é o que eu mais gosto de comentar com quem eu estou por perto, né? Que é a Kátia, que é Romulo de Gravatar. O pessoal conversa bastante, então na cabeça, que é meu amigo pessoal também, eu sempre converso com ele sobre patrocinado, o que é que eu venho fazendo. E eu já sei hoje que eu sou a franquia que mais investe hoje em patrocinado. Hoje, para o faturamento da loja da gente, né, está em 3 a 4 vezes o valor que cada um investe aqui. Hoje estou investindo 1.440 no patrocinado. Para muito alto, ninguém pensa em investir essa quantia ainda, né? Que é um valor que a gente sabe para outras esferas de produto, é uma quantia baixa, né? Mas para o nosso nicho, nosso loja de varejo, já começa a ser uma quantia mais alta, né? Inclusive, Fábio recomenda para começar com 360. 720 já, obrigado também. Está todo mundo tentando junto comigo na sintonia. Então, 360 seria o mínimo, né? E eu vou explicar por que esse mínimo também, conversando com o Camilo. E existe outras pessoas que já estão investindo em 720, né? Por isso que essa fração de 360, 360, 360 e aumentando o patrocinado no decorrer do tempo, tá? Então, assim, do serviço que Camilo faz, também é a franquia que mais investe e é de Recife, né, comigo. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto hoje, que eu acho muito importante e faço questão que cada um que queira conversar mais sobre isso aí, procure evoluir, né? Entendendo a construção dessa mentalidade que eu tenho essa disposição de estar investindo a quantia maior, eu gostaria de falar do início, né, de como começou. Várias vezes já citaram aqui o meu esforço que foi lá no bar, no Espetinho Eucaliptus, né, que era o bar do meu pai, que eu dei uma reviravolta lá no começo, né. Eu tinha acabado de sair do quartel, passei um ano ali no limbo ali, né, só ajudando ele no bar, no Espetinho, e me vi o desespero que ele estava com a queda de faturamento, o negócio lá. Então, comecei a mexer alguns pauzinhos, comecei a analisar a mídia off, a gente pagou aquele telão gigante na principal avenida da Ayrton Senna, não deu resultado nenhum. Então, comecei a ver o desespero nesse sentido, né? Conversando com alguns amigos ali, a gente descobriu que, na época, poderia investir a partir de R$5 por dia no patrocinado para você aparecer para pessoas desconhecidas. Eu fiquei assustado, porque até então, para você aparecer para alguém que não fosse um cartaz, um outdoor, era só TV, era só coisa de empresa grande, só empresa gigante que patrocinava, que pagava para anúncio numa TV Globo, numa CSBT, ou então grandes outdoors espalhados na cidade, era só coisa de empresa grande. Empresa pequena, o Espetinho do meu pai, que vendia 20, 30 mil por mês ali, não teria condições de pagar milhares de reais para aparecer para outras pessoas, né? Como existe hoje outros eventos, você paga aí para aparecer lá, a fachada, R$5 mil, 4 dias. São quantias surreais para a gente que tem um faturamento baixo para pagar isso aí. Então, quando você ouvir a partir de R$5 por dia patrocinar, eu achei isso aí maravilhoso. E foi quando começou.
Quando começou a aparecer o resultado de eu estar ali, o Panda ali ajudando o pai dele, quando os meninos me viram lá trabalhando, foi ali. E a gente colocou uma promoçãozinha simples, uma cerveja, um espetinho, X reais. Não lembro o valor ainda, era R$3, R$3,50. O bar lotou. Era aquela cerveja sub-zero, né? Da Antártica, só água. Era só água a cerveja. Mas o bar enchia, o povo liso, meu irmão, querendo tomar cerveja. Chegava lá, o bar lotou. E o bar lotado, passa o povo na rua, só comer aquele bar lotado ali, eu quero lá ver como é que é. Então funcionava, o pessoal comia espetinho, a conta fechava. E o faturamento aumentou. E nesse decorrer do tempo, já estava ali, acho que 2014 mais ou menos, Fábio e Felipe tinham acabado de começar ali os trabalhos, literalmente, como é hoje já. Fabinho, voltando de umas vendas dele, parou para comer espetinho lá e a gente conversou. Foi quando eu dei o start para Fabinho. E tomar caninha, ninguém de ferro, né, doutor? E como é que faz isso? Né? Fábio não gosta de perguntar nadinha, né? Pergunta nadinha. Como é que faz isso? Não, pô, é a partir de 5 reais. Como é, Uinho? 5 contos por dia, tu patrocina e aparece pros outros? Perguntou umas 3 coisas ali, terminou de comer e foi embora para casa. Começou o investimento da Crosley, Fabinho fazendo, para aparecer para as pessoas desconhecidas, né? Que no decorrer do tempo que pegou em Natal, essa questão de abrir cadastro de revendedores, através de pessoas que não eram boca a boca, não conhecia a Crosley ainda, ele decidiu abrir uma nova distribuidora em João Pessoa. Como é que ele ia naquela época abrir um distribuidor em João Pessoa sem conhecer ninguém, sem entender de mercado? Foi a confiança no patrocinado. Que quando a gente hoje oferece uma franquia, a gente fala, a gente vai fazer, você vai aparecer para as pessoas. Porque a gente entende desse negócio. Então eu sei aparecer para as pessoas para comprar de você. Então criou essa coragem, eu criei meu emprego. Eu dei o toque, né? E vale a pena, agora vai lá e resolve essa brinca lá em João Pessoa, né? Então foi com essa ideia de possibilidade, a democracia da parte de publicidade, que era só coisa para grande, que acabou a Crosley crescendo. E eu pedi para Camilo levantar o número, de lá para cá já foi investido mais de R$900 mil de patrocinado. Né? Então eu estou aqui dando essa carteirada no questão de valor, para vocês entenderem o quanto a gente faz todos os meses investimento, tem um trabalho de Camilo lá praticamente o dia inteiro, mexendo com isso, mexendo naquela ferramenta bizarra. Eu já fiz um curso, quando eu vou ver de novo lá, eu fico tonto. É tanta informação que vem ali, é um botão para um lado, botão para o outro, o cara se perde. Então, você ir lá fazer sozinho, meter a mão na massa lá é complicado. Então, parabéns aí, pessoal que faz sozinho lá e está investindo bem, né? Mas isso ajuda muito para quem está inseguro com relação a pagar essa quantia por mês, tá? E é esse curso que eu estava falando, que é a Comunidade Sobral, de tráfego, certo? Que a gente paga uma anuidade dessa comunidade. Lá tem mais de 40 mil pessoas na comunidade do Facebook. E eles compartilham também, igual a gente está compartilhando aqui ideias, informações, eles compartilham o que estão dando resultado de estratégia, de nichos diferentes, né? Mas existe também moda lá, roupa, eles compartilham o que é tudo no resultado. Ó, faça assim, assim, assado, que dá o melhor resultado. Então tem um melhor aproveitamento desse dinheiro que a gente investe, no acompanhamento. São horas e horas de curso que eu fiz, que o Fábio fez, que o Camilo fez, todo mundo fez, para cuidar bem dessa parte do investimento, certo? Do investimento total, eu já falei também. Então a gente, quando o Camilo chega lá no dia 20 ali, já chega ele querendo cobrar o boletim, né? Bora lá, pessoal, vamos pagar o boletim, né? Patrocinado. E ele sempre traz, pessoal, o seu investimento desse mês foi assim, assim, assado. Então é muito importante procurar entender minimamente, não quero que você entenda a complexidade total do investimento, mas entender minimamente o que é cada uma dessas coisinhas, essas 3 coisas principais: impressão, alcance e custo por resultado, né? Que é custo por mensagem no caso. E eu quero fazer analogia com relação à impressão, a impressão como fosse um outdoor, e a quantidade de vezes que foi visto aquele outdoor, seria como fosse uma impressão. A gente tem um outdoor aqui na principal avenida, e várias vezes foi feito, não foi pessoas que viram. Quantas pessoas viram aquele outdoor é o alcance. Alcançou, vamos dizer, X pessoas. E impressões é como se fosse, vou dar um exemplo em números, tá? Vamos dizer que 1000 pessoas viram aquele outdoor, viram aquela imagem, e vamos dizer que 10.000 impressões foram tidas. Vamos dizer que cada 1000 pessoas daquela viram 10 vezes, entendeu? Então assim, quantas vezes foi martelada aquela imagem para a mesma pessoa? A mesma foto com modelo, o mesmo vídeo de modelo passando, para gerar valor naquela roupa, até chegar
o custo por mensagem, que é o quê? Quantas pessoas clicaram e falaram com você. Então é importante eu fazer uma pergunta aqui para alguns, que a gente teve uma alteraçãozinha na estratégia do custo por mensagem, né? Arraste para cima para cair direto no WhatsApp. E eu vi muita gente respondendo que achou mais legal, gostou de cair no WhatsApp. Mas eu sempre procurei perguntar, gostou por quê? Ficou mais prático, mas diminuiu a quantidade de pessoas que falaram com você? Então eu prefiro a quantidade de pessoas que falaram comigo, e tem mais trabalho, que eu alcancei mais gente. Mas só fácil por fácil é só bom para o vendedor isso aí. Chega lá, a mensagem já cai direto no WhatsApp. Mas a quantidade de pessoas que falam direto, que interagiu com você, eu considero mais importante. Você ir lá, pedir o WhatsApp da pessoa para fazer um trabalho bem feito depois, certo? Então, entendendo isso aqui, o custo por mensagem, ele dá os números. Você botar para o lado, por favor? Tem o custo por resultado de cada campanha. Então, procure entender essa métrica e pode perguntar ao Camilo. Eu faço perguntas mais bizarras para o Camilo, para falar para ele, estou perguntando para você aqui, porque outras pessoas precisam entender isso aí. Porque é muito fácil chegar um boletozinho, pagar e cadê o resultado? Porque às vezes normalmente o resultado não vem na hora. Dói no bolso você tirar ali R$700 sem ver, pô, vendeu, foi como? Está dando certo esse negócio? Estou no escuro ou não estou? Entenda pelo menos isso aqui para saber fazer perguntas ao vendedor. Evolução recente agora, né, faz 1 mês ou 2 que está trazendo esse novo. Quem recebe patrocinado recebeu também um PDF desse. Então, por exemplo, o Recife teve o melhor resultado, também teve a ver com a quantidade investida, mas também teve as estratégias, que ele sempre está pedindo vídeos novos lá, Priscila, ela está sempre atualizando, porque eu fico bem em cima, né? Outras franquias com comparativos de resultado, dá para você ter uma boa noção, perguntar a Camilo realmente, quanto o Recife investiu? E como é que foi a estratégia deles lá, que deu um resultado melhor, em mensagem? O que foi feito? Então, esse tipo de pergunta, ele deve ser evoluído também, para poder, no próximo mês, se você quiser investir mais, você ter algum embasamento. Então, é importante você ter isso aí. Sobre o vendedor, né? E onde eu quero chegar na hora de conversar bem com ele, porque se ele não estiver alinhado com você com relação ao patrocinado, ele não vai trazer o resultado que você espera. Então, ele entende o que é minimamente patrocinado. Por isso que eu estou falando aqui, é da mentalidade. Eu tenho essa disposição já a investir há mais de 6 anos, desde o espetinho lá. Para mim, é muito mais fácil aumentar meu investimento. Mas para quem está começando a ter o primeiro negócio agora, não tem a mínima noção do que eu já tive de resultado com isso, com a Crosby já teve de resultado por isso. A grande maioria que provavelmente conheceu a Crosby através de um patrocinado, gente que não conhecia ninguém, pesquisou, quero fazer um investimento em franquia e a gente apareceu lá, magicamente. É mágica, né? Pagou, a Zuckerberg lá, apareceu a fotinha para vocês. Então, assim, eu confio no patrocinado por isso, porque eu tenho essa bagagem de 6 anos, todo dia vendo o resultado do patrocinado. Então, compartilhe isso aí minimamente com o seu vendedor. Se o seu vendedor não estiver alinhado, você vai estar sempre no escuro. Não adianta perguntar comigo, não adianta falar comigo, tudo. Se ele não souber de nada, não vai funcionar. Questão importante, ele sabe quanto você investe, o valor exato. Lá em Recife, por exemplo, eu me assustei. 2 meses atrás eu peguei Priscila, tinha trabalhado o dia todo, esqueceu de responder a mensagem. Acontece, todo mundo um dia falha e não está bem. Tinha 10 mensagens de 8 horas sem resposta. Aí, pô, Priscila, eu fiquei triste com você, aconteceu isso outro. Você sabe que eu estou lá pagando R$1.080 por mês. Pô, para quem falar isso com um vendedor, mas está saindo do meu bolso. E a pessoa que trabalha com você tem que entender que você está pagando lá R$1.000 por mês, 700, você vai aumentar, está tirando do seu bolso e a pessoa não está valorizando. Depois que eu falei sobre isso, conversei, obviamente, né? Não briguei, não humilhei, nada, só conversei, melhorou bastante, a atenção mudou total. Então é importante saber quanto investe, é importante entender. Aí você, para facilitar isso aí, você vai lá e fiscaliza os directs, né? Dá uma olhadinha, o despertador, 3 vezes no dia, pergunta, se está 1 hora sem resposta, vai lá e pro vendedor e tá acompanhando os directs lá, está acompanhando as mensagens, para ele saber que você está olhando e sempre reforçando, né? Eu estou lá investindo esse valor, vamos trazer feedback de volta, né? Ele sabe quanto ajuda ele a bater metas, o vendedor. Eu converso muito com a minha vendedora, a Priscila, sobre o patrocinado. Faço questão. Priscila, sempre que tiver um cliente que vê o patrocinado do Instagram, me avise. Por que me avise? Se eu ficar sabendo mais, que mais pessoas estão vindo através dessa campanha patrocinada, mais eu vou investir. E
mais dinheiro você vai ganhar. Porque o vendedor vive de meta, vive de ganhar dinheiro por comissão de venda. Se ele vende 10 mil hoje, passar a vender 20, vai ganhar o dobro. Então ela vem, atualmente, quase todo dia ela vem falar comigo. Márcio, primeiro Instagram. Márcio, primeiro Instagram. Já virou um hábito para ela. Perguntar, sabe? Fazer perguntas no atendimento presencial. Antigamente ela não fazia. Porque às vezes eu também atendo lá no balcão, né, o varejo. Pergunta simples. Já conhecia a Crosby? Normalmente não conhecia ainda. E viu a gente aonde? Eu vi no Instagram. Opa, veio patrocinado. Já fixei e soube que veio patrocinado. Passo para ela, dei as dicas lá para ela fazer também parecido, e ela vem fazendo só evoluindo. Outra coisa importante é a constância de investimento mensal, né? Eu conversando com o Romulo de Gravatar, ele até adotou isso depois que a gente começou, faz uns 3 meses, ele sempre investia em épocas esporádicas. Exemplo, chegava perto de dezembro, vou investir porque dezembro é bom. Essa é uma estratégia que eu não considero correta. O investimento do patrocinado, ele tem que ser igual todos os meses. Você pode sim aumentar uma época específica, mas tem que ter uma constância. Por quê? Você começa a investir hoje no patrocinado, demora 30 a 60 dias para uma pessoa comprar às vezes. Nem todo mundo que está ali está só na internet, arrasta para cima, cai na mensagem e fica ali recebendo as informações que tem recebido, mas demora a comprar. Então, não é porque eu vou dobrar aqui o investimento de 360 para 720 reais que eu vou dobrar meu faturamento. Infelizmente, não é uma matemática exata assim. Isso vai aumentando gradativamente, mas hoje, depois de 6 meses patrocinado, o meu banco de dados de contatos de cliente, ele está muito maior. Obviamente, está muito mais propício a comprar mais. Então, assim, tem que ter essa constância todo mês. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Comecei comigo, morrendo de medo, brigando com o Fábio. Porque quando é do meu dinheiro, ele é arrochado, entendeu? Mas do dele, ele peida. A mesma coisa. Para contratar, contratei primeiro estagiário. Porque, gente, eu trabalho vendendo no atacado, vocês sabem. Eu atendo vocês. Então, quando eu for para tirar do meu dinheiro, para contratar um estagiário, peraí, meu irmão, como é que é? Tem que pagar mesmo? Como é que é? Pagou. Depois que começou a dar retorno, é uma configuração totalmente diferente. Uma loja de uma distribuidora, chega um cliente de varejo, tem um revendedor do lado, e a bagunça da que chega na loja. Eu não confiava ali na hora em ter um vendedor de varejo, não faria muito sentido. Mas veio os testes dos outros, que foi lá em Natal, o Fábio colocou o Ivana, deu o resultado, se lá dar certo, bora copiar. Depois, final do ano, já contratei para ficar integral e depois o patrocinado. Se eu soubesse hoje, eu tinha feito desde o início já arriscado. Que é o que eu estou querendo incentivar vocês aqui. Comecem, de alguma maneira, com um valor mínimo. Eu passei 2 meses com o valor mínimo 360. E por que o valor mínimo é 360? Porque hoje o mínimo de uma campanha pode ter é R$6 por dia. Vamos dizer para um anúncio, uma propaganda de um modelo passando com a roupa. É no mínimo R$6 por dia. Você vai ter uma propaganda de um modelo passando. Mas você também precisa de outra propaganda te convidando a apertar o botão para mandar uma mensagem. Se tiver só o modelo passando, ele não vai interagir com você. Você não vai ter o CTA que chama, né? Que é a chamada para ação, para você falar procurar onde é a loja, onde comprar e nada. Por isso que é no mínimo R$12 por dia. Dá R$360. E eu fiz questão de ter esse valor como base e depois dobrar para 720, depois triplicar para 1.080. E agora, esse mês passado, que eu quadrupliquei esse valor, porque fui sentindo confiança, e o resultado é, comparando as distribuidoras, a loja de Recife, que é a mais recente, ela já tem um resultado equiparado à loja de Natal e à loja de João Pessoa, que já tem vendedor há muito mais tempo. Então esse eu considero o melhor resultado com base no patrocinado. Também das lojas da gente, né, é o maior investimento também na campanha de varejo. Por isso eu considero um sucesso essa parte do varejo. E do objetivo do percentual mensal. Tá, mas vai chegar a investir quanto por mês? 10 mil? Não, mas não tem condições, né? Vai investir 10 mil. Eu gosto de um número que fica aproximado em 5% do seu faturamento. Eu acho tranquilo esse número. Então, se eu estou investindo R$1.500 por dia, eu espero estar ali faturando R$30 mil por mês, né, de faturamento. Tem mês que não dá esse valor de faturamento, mas é onde eu quero chegar, na alavancagem. Eu poderia muito bem, se tivesse condições, chegar em Recife e colocar outdoor em todas as ruas. Se eu tivesse dinheiro, todo mundo iria ficar conhecendo a Crosby, né? O nome disso é alavancagem, é você pagar na frente antes de já ter uma resposta, um resultado. Você não tem como prever aquilo. Não é uma matemática exata que você vai colocar outdoor em todos os cantos da cidade
e você vai ter uma compra lá que vai pagar aquele investimento de volta. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou arriscando um percentual baixo que eu consiga pagar, mesmo que não dê o resultado, mas eu estou aparecendo para mais gente. Então esse é o crescimento que eu estou querendo ter. Quero chegar num valor considerável que faça, porque como o Fábio já citou também, lá no grupo da gente, não adianta também colocar rios de dinheiro que não vai ter o resultado. Principalmente se você for de uma cidade que tem uma quantidade mínima de habitantes, vai ficar uma desproporção, porque vai ficar só repetitiva, aparecendo para a mesma pessoa e acaba não comprando. Mas você vai procurando entender, sempre conversando mesmo a meio caminho, como é que está o alcance, como é que está a impressão, se ela está chegando próximo ali do resultado que você quer. Por isso que eu considero importante você ter essa base de meta de investimento percentual para o seu faturamento, mas invista um pouco mais quando você pode no início para ter essa alavancagem. Porque você pode ter um resultado maior comparado à sua cidade, comparado ao como foi o estilo do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês aumentem o investimento em você patrocinado e vem dando bastante resultado, tá bom?